O medo de perder tira a vontade de ganhar. Essa famosa frase dita pelo professor Vanderlei Luxemburgo nos seus áureos tempos, ali nos vitoriosos tempos da década de 90, parecem que foi esquecida pelo próprio treinador. Que partida covarde do Corinthians de ontem. Eu, sinceramente, meus amigos, estou sem nenhuma perspectiva, perdi as esperanças de que o Corinthians vai crescer aí futuramente. Pois é, nação corintiana, eu que sempre fui um cara otimista, tinha realmente esperanças de que o Luxemburgo, com a sua experiência, né, com o seu pulso, né, com toda a sua liderança, né, o fato dele ter ficado um tempo longe aí dos gramados pudesse ter feito com que ele se modernizasse, com ele repensasse algumas atitudes, mas a verdade é que, infelizmente, após a partida de ontem, eu realmente não tenho mais nenhuma perspectiva, né, de que o Corinthians vai melhorar e vai começar a ganhar os jogos aí. É realmente bastante preocupante, né, a gente pensar aí no futuro do Corinthians. E eu pergunto para vocês, o que o Paulinho fez para ser titular na partida de ontem, né? O que o Paulinho fez aí nos últimos jogos, quando ele entrou, para provar que merece a titularidade? Outra pergunta que eu faço para vocês, né? O garoto Pedro, de 17 anos, Luxemburgo não deixou ele ir para a seleção sub-20, disputar o Mundial sub-20, porque o garoto ia ser importante para o time. Cadê o Pedro? Né, o que aconteceu? Por que o Pedro não tem mais chance no Corinthians? E a terceira pergunta, né? Por que o Matheus Araújo também deixou de ter oportunidades, né? Ele não teve mais chance de entrar como titular. O que ele tem feito menos do que o Paulinho e o Juliano aí para sair dessa posição de armador que ele vinha jogando? Eu sinceramente não consigo entender as atitudes do Luxemburgo. Agora vamos analisar um pouco a partida de ontem, né? Corinthians, né, uma atuação ali totalmente covarde, jogou ali totalmente recuado, praticamente abdicou de atacar, teve até algumas chances ali no primeiro tempo, né, uma jogada do Wesley ali pela direita, e o outro foi um lance ali do Yuri, com o Roger Guedes chutou ali um lance perigoso que até deu rebote, mas ficou nisso, né? Então o primeiro tempo do Corinthians foi até aceitável, né? Pela situação da equipe, a equipe jogou atrás, né? Procurou fechar os espaços para o Atlético, abdicou do ataque, eu acho que é um erro. Eu acho que mesmo jogando atrás, você quando tem a posse de bola tem que buscar o ataque, tem que buscar o gol. É muito difícil você ficar o tempo todo lá atrás e conseguir não levar gols. Mas foi aceitável porque o Atlético não criou muitas chances e o Corinthians ali teve pelo menos duas oportunidades ali que poderiam ter resultado em gol. Né? E começou o segundo tempo, a equipe da mesma forma, não mudou nada. Né? Em vez dele falar, pô, vamos tentar ganhar o jogo, a gente sabe que é muito difícil você segurar o 0 a 0 aos 90 minutos, jogando o tempo todo atrás. O Corinthians ainda teve ali um contra-ataque, uma jogada que o Yuri roubou lá na frente, passou pro Fausto Vera, que poderia ter resultado em gol. Felizmente a bola deu um pulinho bem na hora que o Fausto ia finalizar pro gol. Mas a verdade é que a bizarrice, na minha opinião, começou ali com as substituições. Acho que a partir do momento que você tira o Maicon para colocar o Juliano, você deixar Paulinho e Juliano juntos ali, dois veteranos, quer dizer, é uma piada, né? Esse foi o erro, inclusive, um dos principais erros que o Lázaro cometeu, inclusive lá contra o Ituano, eu disse lá atrás, não tem condições nenhuma de jogar Paulinho e Juliano juntos, e você faz isso no segundo tempo, no momento que você precisa melhorar a equipe, né? Tentar fazer com que o Corinthians conseguisse contra-atacar mais, né? Mas ao contrário, você colocar Paulinho e Juliano juntos, o Corinthians ficou pior na marcação e perdeu o contra-ataque. São dois jogadores lentos, né? Principalmente por causa da idade. Quer dizer, o Paulinho já estava ali no segundo tempo cansado, né? Praticamente não pegou na bola ali no segundo tempo, ficou jogando ali, cercando a área. Então, quer dizer, foram substituições bizarras. O Barleta eu nem vou culpar. Você coloca um cara que é atacante para jogar ali de lateral direito junto com o Fagner, ajudando o Fagner a marcar. Quer dizer, pelo amor de Deus, então são algumas atitudes, algumas bizarrices que o Luxemburgo tem cometido que fica difícil acreditar que a equipe vai melhorar.
Qual o critério que ele tem usado, né, para deixar o Matheus Araújo fora da equipe titular, colocar Paulinho, colocar Juliano? Quer dizer, quando todo mundo esperava que ele ia dar mais chance para a molecada, que ele ia fazer o Corinthians renovar a equipe, ele retrocede, ele volta a jogar com os veteranos ali no meio de campo, que já se provou ser um erro. Outra coisa, por que ele tirou o Adson, por exemplo, da equipe titular? Né? Ele vinha jogando bem, nada contra o garoto Wesley, mas era momento de colocar o Wesley aos poucos. Né? O Adson via bem, o jogo, por exemplo, contra o São Paulo, o Adson é um jogador, apesar de jovem também, mas ele tem mais experiência que o Wesley, ele está mais acostumado com esse tipo de jogo, inclusive vinha fazendo gols, né, contra o São Paulo. Então são coisas ali difíceis de entender e até algumas atitudes polêmicas. Né? O Luxemburgo lá atrás, na década de 90, no início dos anos 2000, tinha aquela suspeita de que ele queria receber porcentagem na venda dos jogadores. Aí de repente ele começa a dar chance direto para esse garoto Wesley. Aí ele tira o Pedro, não dá mais chance para o Pedro. Então são atitudes aí realmente suspeitas. E fica difícil acreditar, meus amigos. Eu realmente tinha esperança, achava que o Corinthians hoje ia fazer uma partida melhor, né? Até porque a equipe poderia ganhar confiança ali com o empate contra o São Paulo, por não ter perdido o tabu. Mas infelizmente isso não aconteceu, provou que o Corinthians, ao invés de evoluir, retrocedeu, né, com essas escalações Luxemburgo, com essa insistência nele, nesses veteranos ali, Paulinho e Juliano. Agora, como que a gente vai acreditar, meus amigos, que o Corinthians, com essas atitudes covardes, né, com esse futebol medroso, como que a gente vai acreditar que o Corinthians vai lá na Argentina, contra o Argentino Júnior, e vai buscar a vitória fora de casa? Como que a gente vai acreditar que o Corinthians vai pegar o Del Valle também fora de casa e vai jogar para ganhar, porque é o que a gente precisa? Infelizmente fica difícil acreditar. Eu perdi as esperanças. Eu sempre fui otimista, mas diante dessas últimas atuações, dessas substituições que o Luxemburgo tem feito, um verdadeiro retrocesso na equipe, e fica difícil, né, a gente acreditar. Vai chegar um momento que os próprios jogadores vão perder ali a confiança no treinador. Eles vão ver ali as atitudes do Luxemburgo, vão perder a confiança, já entram já desanimados. E eu vou dizer, eu acho que vontade ontem não faltou. Eu acho que a equipe tem jogado com raça. O Yuri Alberto, por exemplo, muito criticado, ontem jogou com bastante vontade, a gente viu ele dando carrinho, né? Inclusive o lance que o Fausto quase fez gol, foi ele que roubou a bola lá na frente. Então eu acho que raça não está faltando, mas só isso é muito pouco. É muito pouco. Agora eu pergunto para vocês, qual a perspectiva desse time na mão do Luxemburgo? Principalmente para aqueles aí que viviam criticando o Lázaro, chamando o Lázaro aí de estagiário. Né? O Lázaro, que os únicos erros do Lázaro foram exatamente os mesmos que o Luxemburgo está cometendo. Acreditar demais aí nesses veteranos, Paulinho e Juliano. Né? O Paulinho é jogador para entrar ali, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo, isso aí é muito claro. O Juliano, na minha opinião, também não tem condições de ser titular. Ele não tem produzido nada, a gente não vê o Juliano dando uma assistência, enfiando uma bola, né? Um jogador já lento. Na marcação, a equipe também perde poder de marcação, perde poder de recomposição quando ele joga. Então é difícil acreditar por que tirou o Matheus Araújo desse time. Eu acho que o meio de campo com Fausto Vera, Maicon e Matheus Araújo é um meio de campo que teria que jogar no momento. Pode pôr até o Rony, por exemplo, no lugar, por exemplo, do Maicon. Né? Já que o Maicon não vem muito bem, o Rony é um garoto que marca muito bem, tem grande poder de marcação, apesar de faltar um pouco de qualidade na saída de bola. Eu não vejo outra medida a ser tomada a não ser colocar o Matheus Araújo ali no meio de campo. Né? Então realmente fica difícil entender a cabeça ali do Luxemburgo. E eu não sei mais o que fazer, quer dizer, os lacradores pediram aí a saída do Cuca, né? O Cuca, que é um cara que, se tem uma coisa que o Cuca sabe fazer, é fazer o time jogar pra frente, né? E então com certeza o Corinthians na mão do Cuca não seria um time retrancado, né? E ele tá aí, né? O que vai fazer? O Tite não quis vir, o que o Corinthians vai fazer agora? Vai trazer o Mano Menezes, né? Vai deixar o Luxemburgo aí até o time afundar de vez? Né? Será que de repente trazer o Carille, por exemplo, que está lá no Japão, acho que é na segunda divisão do Japão, tá bem, deve ter multa. Então realmente a situação é bastante preocupante. Eu
perdi a esperança, não vou mentir aqui para vocês, ficar querendo dar uma de otimista, porque chega um momento que a gente tem que ser realista, e aquilo que eu estou vendo do futebol do Corinthians, do treinador do Corinthians, é isso que eu estou passando para vocês agora. Então é isso aí, nação corintiana. Peço a vocês aí que, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e comente aí o nosso vídeo. Vou ficando por aqui, de mão na veia, e vai Corinthians!